E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Só até aí. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Abrão, que nos capítulos seguintes, Deus muda o nome dele para Abraão. Abraão foi o homem que na terra Deus olhou para ele e achou graça. Assim como ele achou graça em Noé, Deus achou graça também em Abraão. Só que tinha um problema. Abraão, ou Abrão, neste momento, ele pertencia a uma família que era bem sucedida em ouro, prata e gado. Abraão não era um homem de passar por pobreza, não por passar por dificuldade. Mas Deus, ele viu o que tinha no coração de Abraão. Deus sabia que Abraão era diferente dos demais. Deus viu que Abraão não era mais do mesmo que as outras pessoas estavam fazendo. Se vocês analisarem nos versículos, nos capítulos anteriores, Deus manda um dilúvio. Esse dilúvio, ele destrói todos os seres da terra, inclusive os seres humanos. Só salva Noé, a esposa, os filhos e as noras. Todo o resto é dizimado. Mas por que Deus salvou só Noé e a sua família? Porque Deus tinha prometido para Noé. Quando Deus falou para Noé, Deus fez uma promessa, uma aliança com Noé. E a Bíblia fala que Noé, até esse período de construir a arca e aquela coisa toda, Noé, ele também pregava para as pessoas, porém as pessoas não davam ouvidos à pregação de Noé. Ou seja, não é muito diferente do que estamos vendo hoje em dia. Nós pregamos, mas infelizmente as pessoas não querem dar crédito às pregações. Abraão, ele era também um homem diferente. Como assim diferente? Nas atitudes dele. Se vocês analisarem os primeiros versículos, o Senhor chega para Abraão, ao falar: Abraão, é o seguinte, sai dessa terra, da sua parentela, e vá para a terra que eu irei lhe mostrar. Abraão não sabia que terra era essa. Abraão não sabia, não imaginava que lugar era esse e aonde ele iria. Como eu falei mais cedo, Abraão não era um homem de passar por dificuldades. Abraão tinha status, Abraão tinha dinheiro, Abraão tinha uma família bem sucedida. Mas Deus pediu para ele sair dali primeiro. Deus não vai andar com erro. E qual era o erro que estava ali com Abraão? A família de Abraão era muito idólatra. Gostava de idolatrar, fazer escultura de deuses ali e vender, e ali eles acabavam naquela idolatria. Então, Deus mostrou algo para a gente, mas para isso nós tivemos que abrir mão de algo, para nós seguirmos os princípios de Deus em nossas vidas. Tivemos que abrir mão de coisas de nossas vidas. Tivemos que renunciar. Você acha que foi fácil Abraão deixar a família dele para trás? Seguir uma terra que ele nem fazia ideia se existia ou não? Você acha que foi fácil? E por que vai ser fácil na minha? E por que vai ser fácil na sua vida? Não é fácil, mas são escolhas que nós devemos tomar. São escolhas que nós devemos decidir por nós mesmos. Ou nós continuamos com as coisas que nós fazemos, ou mudamos radicalmente por amor a Cristo. Temos que mudar radicalmente. Temos que mostrar essa diferença para as pessoas lá fora, vermos que nós mudamos de uma forma radical, de uma forma diferente das demais. Nós não podemos ser como os outros.
Não podemos ser como os outros cristãos estão sendo. Sai do Egito, mas o Egito não sai. Está na igreja, mas é uma pessoa explosiva. Está na igreja, mas é uma pessoa explosiva, cabeça quente. Está na igreja, fez uma aliança com Cristo, mas é uma pessoa prepotente, é uma pessoa arrogante, uma pessoa sem humildade. Não pode acontecer. Tanto é que o próprio Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O próprio Jesus, o próprio Salvador, Messias, fala essas palavras lá no livro de Mateus. Então, em Abraão, foi algo que ele teve que abrir mão, que foi o quê? A família. Porque o empecilho na vida de Abraão, de Deus realizar os propósitos na vida de Abraão, seria, porventura, a família. A idolatria que a família tinha poderia afetar Abraão de alguma maneira. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós esta noite: o que é que eu estou pedindo para vocês largarem, mas vocês não largam? O que é que eu estou pedindo para vocês deixarem, mas vocês não deixam? Para eu poder realizar as promessas e os propósitos que eu tenho na vida de vós. Deus está perguntando para nós esta noite: o que é que eu falei para você, eu tenho mostrado, tenho falado constantemente para vós, que vós devem largar tal coisa, vós devem largar hábitos que não estão me agradando, mas vós não estão largando, não estão deixando. Isso é uma pergunta para nós fazermos nesta noite. E aí a Bíblia vai relatando que Abraão foi lá, ouviu a voz de Deus e saiu. Foi para a terra que Deus mandou ele ir. Chegando lá, viu, e o Senhor começou a falar com ele: olha Abraão, é aqui nesta terra que eu irei semear a tua semente. É aqui nesta terra. E o mais curioso, que Deus fala para Abraão: olha, a Bíblia relata que fala assim: olha, ainda tem amorreus aqui nesta terra. Os adversários estão aqui. Nós sabemos que os amorreus eram grandes inimigos do povo de Deus. Eram grandes inimigos do povo de Israel. Um povo que precisava ser deixado de lá, ser tirado daquela terra. Porque pelos mesmos erros, a idolatria era um povo pagão, era um povo que não condizia com os princípios de Deus. Tanto é que quando o povo de Israel adentra na terra de Canaã, eles têm a missão de quê? Expulsar o povo daquela terra. E ali Israel teve que lutar duras batalhas até expulsar uma boa parte. Mas a própria Bíblia, ela relata que no livro de Josué, que o povo não conseguiu expulsar os inimigos por completo. Ou seja, quando nós saímos de um ponto A e Deus nos coloca no ponto B para nós cumprirmos um propósito, o que tiver ali de nós ainda, que pode nos atrapalhar, pode nos tirar do processo, do propósito, nós temos que tirar. A Bíblia deixa bem clara que na terra de Canaã ainda existia os amorreus. Ela deixa bem clara. E aí, quando Deus mostra aquela terra para Abraão, mostra aquela coisa toda, Deus começa a falar os propósitos dele sobre a vida de Abraão. Deus começa a falar as coisas que Deus iria fazer por meio dele. Se vocês repararem no versículo 3, a Bíblia relata o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí que promessa maravilhosa Deus estava disposto a cumprir na vida de Abraão, porque Deus achou graça em Abraão. Imagina Deus olhar para nós nesse momento e achar graça em nós.
Deus fala, olha, eu estou gostando do que você tem feito, estou gostando do teu esforço, estou gostando da tua perseverança, estou gostando da tua humildade, estou gostando, continue. Deus está dizendo para nós nesta noite, continue nessa humildade, continue nessa perseverança, continue assim, se diminuindo sempre, por estar na presença de Deus. Continue reconhecendo que você é pecador e precisa de Deus todos os dias. Continue na sua pouca força, que Deus vai lhe exaltar sobre as nações. Deus fará você ser bem-sucedido nesta terra. Deus tem grandes coisas a realizar em nossas vidas, mas só depende de cada um de nós. Como diz o ditado, está com nós a faca e o queijo. A Bíblia não diz que somos filhos do dono do ouro e da prata? Então, cabe a nós agradarmos mais o coração de Deus como Abraão agradou. E se vocês analisarem, mesmo Abraão saindo da família que já era rica, Abraão ele não passou o resto da vida pobre. Abraão ele ganhou gados, ganhou terras. Abraão tinha pastores para cuidar de suas ovelhas, para cuidar do seu gado. Abraão ele não morreu pobre. Deus cumpriu a promessa que tinha na vida de Abraão. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha lhe dito. E foi Ló, e foi com ele, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 65 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ele a terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, como havia dito, os inimigos estavam já na terra. Deus levou ele para lá, mas ali já estava um inimigo a ser vencido. Então nós temos que vencer o nosso inimigo, a nossa carne. Temos que vencer a nossa natureza. Porque aqui na terra, a nossa natureza, a nossa carne vai estar conosco até um dia que nós morrermos. Então não adianta Deus te tirar de um lugar, botar em outro, colocar em outro. Você não vai deixar sua carne. Sua carne vai com você, mas cabe a você seguir o Espírito do que seguir a carne. Como diz no livro de Romanos, se não me engano, nenhuma condenação há para quem não vive segundo a carne, mas sim no Espírito. Ou seja, que quando andamos no Espírito não há condenação mais sobre nós. Todo o jugo foi quebrado. Quando a gente anda no Espírito, chegar no dia do juízo, já vai estar carimbado lá a sua passagem para a eternidade. Porque Deus vai ver lá, vai abrir o livro da vida, vai abrir o teu nome lá, vai falar, olha, meu servo, Gilson, andou no Espírito a vida toda. Está carimbado. E assim por diante, com todos nós. Se andarmos no Espírito, passaporte batido, martelo batido, para passarmos a eternidade ao lado do nosso Criador. Mas, se nós optarmos a andar segundo a carne, nós não teremos essa passagem para a eternidade. Estaremos condenados. Aqueles que não andam no Espírito estão condenados ao lago de fogo, que se chama a segunda morte, como está registrado ali no livro de Apocalipse. Ou seja, Deus fez Abraão sair de sua família porque tinha idolatria, pecado, né? Família idólatra.
Mas como Deus tinha achado graça em Abraão, levou Abraão para outro lugar, para uma terra melhor. Deus vai te levar para uma terra, um lugar melhor. Só que nesse lugar melhor também vai ter um inimigo para você combater. Pode ser alguém lhe afrontando, lhe apontando, levantando falso testemunho, ou pode ser até você mesmo com sua carne. A sua luta entre sua carne e seu espírito, sua carne querendo fazer algo, e seu espírito lhe impedindo, o Espírito Santo lhe impedindo, te dando conselhos, te consolando, a sua natureza querendo puxar para um lado, mas seu espírito puxando para o outro. E assim foi com Abraão. E o versículo 7 ele fala o seguinte: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, segundo ainda para a banda do sul. Aí é que está o porém. Em nenhum momento Deus mandou Abraão em direção ao sul. Em nenhum momento Deus falou: Abraão, vai indo para o sul. Vai descendo, Abraão, vai descendo mais. Ele foi por conta própria. Ele foi com os pés dele indo para o sul. E quando ele mais ia para o sul, as coisas começavam a piorar. Aí vem o versículo 12. E havia fome naquela terra. Desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Ou seja, a fome estava consumindo todos naquele lugar, naquela terra. E aí Abraão começa a ir para o sul e ele vai para o Egito. E aí é que as coisas começam a ficar difíceis para Abraão. Em momento nenhum, Deus manda Abraão ir para o Egito. Acredito eu que, como Deus prometeu algo para Abraão, Deus iria fazer algo para sustentar ele naquele momento de fome, naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade. Só que quando Abraão ele chega lá, ele fala para a sua mulher: olha, mulher, diz para os soldados do Egito que você é minha irmã. Não diga que você é minha mulher, senão eles vão me matar e vão ficar com você. E aí quando Abraão chega lá no Egito, perguntam sobre a esposa dele: não, é minha irmã, tal, com aquela coisa toda, mas mesmo assim, o rei, o faraó, pegou a esposa dele, pegou Sarai. E ali Abraão se viu sozinho, só ele e Ló, e algumas pessoas que estavam ali com ele, se viu sozinho. Só que, quando o faraó pega Sarai, ele não a maltrata. Ele não trata a Sarai de uma maneira ruim. O versículo, se eu não me engano, 17, ele fala muito sobre isso. Ela ganhou gados, ganhou prosperidade, ganhou riquezas. Sarai ganhou riquezas do faraó. Mas tinha um ser maior que todos nós, que não estava nada satisfeito com isso. Deus não estava satisfeito com o que o faraó tinha feito com Abraão. Porque Sarai era esposa de Abraão. Era algo que pertencia ao servo dele. Se pertence ao servo dele, pertence a Deus também. Se algo lhe pertence, pertence a Deus. Seu filho pertence a Deus, sua filha pertence a Deus, seus sobrinhos pertencem a Deus, sua mãe pertence a Deus, seus pais pertencem a Deus, toda a sua família pertence a Deus. E aí, o que é que Deus faz naquela situação? Deus fere Faraó,
Deus lança uma enfermidade a Faraó e Deus lança a enfermidade também aos soldados. Vamos imaginar que o Faraó não quisesse a esposa de Abrão. Mas Deus, como Ele é onisciente, Ele lê nossos pensamentos constantemente, lê o que está nos nossos corações constantemente. Ele sabia que se o Faraó não pegasse a esposa, os soldados pegariam. E por isso que o texto fala que Deus feriu não somente o Faraó, mas feriu também os soldados de Faraó. Olha o que o texto vai dizer, no versículo 11. E aconteceu o que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, pensei que é uma mulher formosa à vista. Será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. E dize, peço-te que és minha irmã, para que me venha bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios, ou seja, no plural, viram os egípcios. Todos eles viram a esposa de Abraão. Como ele falou, que ele era uma mulher formosa, uma mulher bonita. Então, acabou criando olhos. O famoso olho gordo, como o famoso olho grande. E ali eles quiseram a esposa de Abraão. Começaram a cobiçar o que não era deles. E aí Deus estava indignado com essa situação. Porque Deus não achava certo o que os egípcios estavam fazendo. E é por isso que Deus pesou a mão sobre eles. Deus. Ou seja, o inimigo não pode obter para ele o que já é nosso. O inimigo não pode obter para ele o que Deus já nos concedeu. O inimigo não pode chegar com mão forte a dizer, agora é meu e acabou. Não pode. Tem que libertar. O inimigo tem que libertar o que é de Deus. Nem que Deus tenha que matar, se for preciso, mas tem que soltar. Me lembro quando Moisés, uma passagem mais muito conhecida no livro de Êxodos, quando Moisés foi conduzir o povo do Egito, tirar o povo do Egito, chegou para Faraó dizendo, você vai libertar o meu povo ou não? O próprio Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó falava, não vou libertar. Aí Deus começou a jogar uma praga, jogou a outra, jogou outra e outras. Na penúltima ele balançou assim para libertar, mas não libertou. Aí Deus olhou, não vai libertar o que é meu não, né? Não. Moisés, chega aqui rapidão, conversou com Moisés, olha, manda o meu povo passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas de cada um deles, que eu vou lançar o anjo da morte sobre o Egito. Moisés foi lá, comunicou o povo de Israel passou, acredito que os egípcios viram, mas não entenderam o que esse povo está fazendo. Esse povo não é certo não, o povo está passando sangue de cordeiro nas portas, não faz sentido. Pronto, o inimigo viu, mas preferiu não acreditar no que o povo de Deus estava fazendo. Mas como o povo de Deus foi obediente, tiveram que testemunhar. E aí Deus lançou o quê? O anjo da morte. O anjo da morte foi lá, passou pelas casas do povo de Israel, viu que estava lá o sangue do cordeiro nas portas, como Deus tinha instruído, passou direto. Foi para a casa dos egípcios. E ali pegou cada primogênito. Até o primogênito do faraó morreu. Ou seja, Deus teve que tomar uma atitude extrema
para que o inimigo pudesse soltar o que é dele. E aqui não vai ser diferente, devido às proporções. Mas Deus vai chegar ao extremo para que o inimigo venha libertar o que é dele, a nossa família. Bote em sua cabeça que a nossa família pertence a Deus. A nossa família não pertence ao diabo, não pertence aos demônios. A nossa família pertence a Deus e Deus vai fazer o que for preciso para libertar a nossa família. O que for preciso, Deus vai fazer para que o inimigo, para que o faraó venha libertar, para que os soldados do inimigo vão libertar. Tem que soltar a nossa família. Tem que soltar. E aí o texto continua falando. E viram os príncipes de Faraó e ganharam e gambaram diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, ou seja, deram ovelha por ser irmão, né? Que eles achavam que era irmão, que ele pediu para avisar. Ou seja, deram ovelhas, deram vacas, deram jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Ou seja, tudo isso eles ganharam lá na terra do inimigo. Ou seja, além de entrar ali, saciar a fome, não ser morto, né? Não ser morto, não ter esposa para eles, ainda foi bem sucedido, se tornou um homem rico, porque naquela época quem tinha tudo aí, quem tinha gado e servos, eram pessoas muito bem sucedidas, pessoas muito ricas. Porém, olha o que o texto 17 vai falar. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa. Ou seja, Faraó e toda a família de Faraó sofreu pela atitude de um. Todos eles sofreram. Então, aqueles que pegam o que é nosso, aqueles que cobiçam o que é nosso, vai sofrer uma punição diante de Deus. Não pode tocar no que é nosso, naquilo que pertence a Deus. Sarai, a esposa de Abrão. Abrão, um homem de Deus. Um homem de Deus. Um homem referência na Bíblia Sagrada. Um homem que foi... No Novo Testamento, é falado de Abraão diversas vezes. É muito falado de Abraão como referência de fé, como referência de perseverança. A fé que Abraão teve em toda a sua caminhada, toda a sua trajetória. Certa vez, os fariseus vão contender com Jesus sobre algumas coisas, né, sobre as leis que Jesus era constantemente batia contra os fariseus. Os fariseus olham assim: mas você está indo contra o pai Abraão. E Jesus olha para ele assim e fala: eu conheci Abraão, eu vi Abraão. Imagine o próprio Deus falar de você: eu vi Abraão, eu convivi com Abraão, eu falei com Abraão. Imagina o próprio Deus chegar na terra, na frente dos hipócritas, para todo mundo ver: eu vi Abraão. E aí os fariseus falam: mas como é que você viu se você não tem nem 50 anos? Não entenderam a dimensão que Jesus estava. Não entenderam quem estava ali na frente deles. Não entenderam até hoje. Até hoje eles não entenderam. Muitos falam: por que as igrejas evangélicas falam tanto de Israel,
sendo que Israel nem reconhece Jesus como Messias, não gosta de cristão, não gosta de evangélico, mas é algo que a gente nunca vai entender, esse amor que Deus tem com Israel. A gente nunca vai entender. Nós nunca vamos entender o amor que Deus tem conosco. Mesmo a gente sendo falho, pecador, tendo nossos erros, mas nós nunca vamos entender. Nós nunca vamos compreender os planos de Deus. Você vê, por exemplo, para Abraão, a referência que nós temos de Abraão, de um homem 100% de Deus. Mas aí Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou lhe dar um filho. A mulher estéril, já com idade avançada. Acredito que era um grande desejo de Abraão ter um filho. Abraão não tinha filho ainda. Ele era o filho da promessa. Era um grande desejo dele, podemos imaginar assim. E aí Deus fala: Abraão, vou te dar um filho. Desce um anjo, vai na casa de Abraão, vou te dar um filho. E aí a mulher de Abraão, atrás da porta escondida, começou a dar risada. Aonde eu falo: eu vi você dando risada aí, viu, Sarai? Olha, eu estou falando sério, você vai ter um filho. Pronto. Chegou no momento certo. Abraão tem um filho. Quando Abraão teve um filho, ele começou o quê? A idolatrar o filho. Começou a deixar Deus de lado. Começou a deixar Deus de escanteio. Aí Deus toma uma atitude radical e fala: Abraão, vem cá, eu quero o seu Isaac. E aí? Eu quero o seu Isaac, eu quero que você sacrifique o seu Isaac. Quero saber onde está seu coração. E aí, Abraão? Aí a Bíblia fala que ele vai, madrugada, levanta o menino, bota na jumenta, acorda um servo dele para ajudar ele, vai subindo, né, até a montanha, para fazer o sacrifício, aquela coisa toda. Aí o servo dele olha para Abraão e fala: não estou entendendo, Abraão, e cadê o cordeiro? Aí Abraão fala: Deus irá prover. Quando ele está lá para começar e tal, Deus manda parar, porque ele já sabia, ali ele tinha acabado de provar aonde estava o coração dele. Se estava no menino, se estava na promessa, ou se estava com Deus. Ou seja, um homem que é um homem de Deus, que começou a se distanciar de Deus pela idolatria ao filho, mas mesmo assim Deus não deixou de ser com Abraão. Vai entender? Mesmo um homem ali, podemos conjecturar, entre aspas, um pecado da idolatria, porque estava colocando o filho acima de Deus. Mas mesmo assim, Deus não abandonou Abraão. Como é que a gente pode explicar isso? Nunca vamos explicar. Esse amor que Deus tem para com os dele. E a Bíblia continua falando no versículo 18. Então chamou o faraó a Abraão e disse: o que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis que tua mulher, tome-a e vai-te. Faraó deu ordem a seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo o que tinha. Ou seja, Faraó perguntou, questionou, né? Mas, rapaz, você não me falou que era sua irmã? Se eu soubesse disso, não tinha tomado ela. Olha o preço que eu estou pagando agora. Interessante, né? Olha o preço que eu estou pagando agora. Por que você não me falou antes? Se você tivesse falado antes, eu tinha ficado na minha. Eu não ia me intrometer, porque, querendo ou não, eu tenho meus deuses aqui, mas eu também acredito no seu Deus. E eu sei que o seu Deus é capaz de fazer.
Se você tivesse me contado isso antes, eu teria me afastado. Eu não teria nem iniciado nada contra você e sua família. Olha o que eu e a minha família estamos passando agora. A mão de Deus pesou sobre mim e a minha família. Vou conduzir você. Você pegue sua mulher, pegue tudo que eu te dei e pode ir embora daqui. O homem saiu com gado, saiu com camelo, saiu com boi, saiu com tudo. Tudo que o faraó tinha dado para ele, o faraó mandou ele ir. Ainda falou para os soldados, ó, deixa ir embora daqui. Você vê que interessante, que no momento que Deus não mandou ele ir para o Egito, mas por meio da dificuldade ele acabou indo, se deparou com tal situação que ele poderia morrer, poderia ser morto, teve que mentir, pecou, em dizer que Sarai não era sua mulher, era sua irmã, teve que mentir para os egípcios, mas mesmo assim, Deus não abandonou ele. Vai entender um Deus desse. Vai entender. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque Deus não compactua com o pecado. Mas teve um propósito, teve um porquê ele ter ido para essa situação. Mas, mesmo assim, ele sabendo o coração de Abraão, sabia que Abraão ainda estava num processo de mudança, num processo de transformação, porque quando nós fazemos uma aliança com Cristo, nós não nos santificamos de uma vez só. É tudo um processo. Deus muda uma coisa aqui, Deus muda uma coisa ali. Um grande passo, Abraão já tinha dado, que era largar a idolatria. A família era idólatra. Imagine uma pessoa crescer no meio de uma família idólatra até os seus 65 anos, quando foi a idade que Deus mandou Abraão largar a família e ir para outra terra. Ou seja, desde pequeno, Abraão ele conviveu com aquela família, conviveu com aqueles costumes. Foi um processo que Abraão teve que caminhar com Jesus ali, um processo lento, um processo árduo. O próprio Moisés também, ele era israelita, ele sabia que não podia matar, mas ele vê os soldados egípcios batendo no povo dele, batendo no povo de Israel, batendo em judeus, ele vai lá e faz o quê? Matou o egípcio. E aí? Moisés foi um assassino, mas Moisés ele estava também passando por um processo. Moisés estava passando por um momento, um relacionamento com Cristo, um relacionamento de mudança. E Abraão, ele mudou muito. Deixou ali muitas coisas que ele fazia, acredito eu, com a família dele. Momentos assim históricos, por exemplo, vamos imaginar aqui, feriado de Deus tal. Imagina aí, você não poder estar com sua família. Se coloque no lugar de Abraão. É feriado de um Deus tal, de um tal Deus, mas eu não posso estar ali porque é errado, porque vai contra a minha religião, o meu Deus não compactua com isso. Ele cresceu naquele meio desde criança, mas mesmo assim, por amor a Cristo, ele abriu mão do seu eu, abriu mão daquilo que gostava, para poder caminhar ao lado de Cristo todos os dias. Tanto é que nós sabemos que a Bíblia Sagrada relata que quando nós morremos, a nossa alma vai para onde? Para o seio de Abraão. Até isso foi dado o nome dele como referência ao seio de Abraão. Eu assisti um filme uma certa vez, Flor e minha mãe. O meu nome não é Khan. Aí pronto, ele é muçulmano. Olha que interessante. A referência de Abraão, ele é muçulmano. E aí ele vai para os Estados Unidos e tal, né? Aquela coisa toda. E ele entra na sinagoga dos muçulmanos para orar, né?
E aí eles começam a ter uma rebelião, aquela coisa toda. E aí ele começa a ver algo que é contra a religião dele. E aí ele começa a falar um monte de coisa pro rapaz e tal. E fala, olha, você não serve ao Deus de Abraão. Ó, interessante. A dimensão que Abraão teve, né, de referência a Deus. Ele falou, você não serve ao Deus de Abraão. Você é Satanás. E aquela coisa toda. E os muçulmanos creem e acreditam. Tanto é que para eles o filho da promessa é Ismael. Ismael que também é filho de Abraão, que é o pai dos muçulmanos, entre aspas, pai dos árabes. Que quando Deus fez essa promessa para Abraão, Sarai sendo idade avançada, viu que não podia dar o filho e tal, né? Aquela coisa toda que nós, como seres humanos, limitamos a Deus. Ela manda Abraão se deitar com uma das servas dele. E aí Abraão vai, tem um filho que se chama Ismael, e tal, e Abraão fica muito feliz, aquela coisa toda, ela começa a sentir ciúmes, manda a serva embora juntamente com o filho. Agora ela vai entender o amor de Deus. Está lá a mulher no deserto, sozinha com o filho. Deus manda um anjo e diz que vai cuidar deles e vai fazer deles também uma grande nação. Vai entender. Então, temos Abraão uma referência de fé, referência de renúncia. Deixou tudo para trás por amor a Cristo, por amor a Deus e seguiu a voz de Deus para uma terra desconhecida, uma terra que ele não conhecia, e que Deus fez uma promessa e que mantém a promessa até esse presente momento, 16 de março de 2026, e a promessa de Deus sobre Israel ainda está de pé. Eu agradeço a minha rica oportunidade, vou pedir para a missionária da Bênção Apostólica.